Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock desta quinta-feira, dia 26 de janeiro. Já estamos próximos aqui do final deste primeiro mês de janeiro e olha quanta coisa já aconteceu. E claro, você tem tudo em primeira mão assistindo aqui a nossa programação, a programação ao vivo da BMC News. E a partir deste momento, eu, Gabriel Monteiro, vou trazer, claro, as principais informações que podem fazer diferença na hora de tomar uma decisão de investimento e, claro, o que está movimentando o nosso mercado acionário, a nossa Bolsa de Valores e também as bolsas de valores ao redor do planeta. Primeiramente, eu gostaria de convidá-los, inclusive, para essa imersão de commodities, parceria do Ale Delara, do Vicente Zotti com a BMC News. Quando passa a programação aqui, quando passa o intervalo comercial, você pode escanear o QR Code ou, se quiser já adiantar essa relação, na descrição aqui do nosso vídeo, na descrição dessa transmissão ao vivo, tem um link para fazer, claro, as suas inscrições. Quer conhecer a sede da BMC News, quer aprender, principalmente, claro, sobre commodities, como integrar esses ativos na sua carteira de investimentos. Lembrando, não é investir em Petrobras, não é investir em PetroRio, é investir em petróleo, é investir em milho, em trigo, em café. Então, é uma boa alternativa ali para os investidores que estão querendo sair um pouco da Bolsa de Valores e das companhias de capital aberto. Então, clica no link aqui na descrição deste vídeo ou quando passar o comercial de novo, escaneia o QR Code, você vai cair lá direto para fazer a sua matrícula. Mas indo, claro, ao que interessa neste nosso finalzinho de mês, falta uma semana e um dia, falta pouquinho, a gente está no meio aqui desta quinta-feira, mas eu sou um otimista, então a quinta-feira para mim já foi, apesar de eu ter que trabalhar bastante até o final do dia. Nós temos, claro, alguns mercados que já encerraram as suas atividades por hoje, que já estão descansando, já estão numa boa, como é o caso do mercado asiático. Principalmente para 3 índices acionários, que são os únicos que estão funcionando, os únicos grandes índices que estão em funcionamento. Nós temos Nikkei 225, Bolsa Acionária, índice acionário do Japão, caindo 0,12%. Me acostumei a falar que Nikkei estava subindo, porque nos 4 primeiros dias desta nossa semana, nós tivemos aqui Nikkei 225 correndo no positivo, ganhou bastante valor depois de o Banco Central dar alguns indicativos interessantes ao mercado, depois dos investidores de títulos de dívida lá no Japão terem amansado um pouco, parado ali aquelas negociações muito acima das metas ali dos juros negociados, dos DIs negociados. Então, as coisas se acalmaram e, claro, essa falta de liquidez, essa falta de informações do restante do continente asiático que continua aproveitando o Ano Novo Lunar, um grande feriado lá para o continente asiático. Nós temos bom ganho para a Nikkei 225 na semana, no entanto, nessa madrugada fechou praticamente em estabilidade, mas com sinal negativo, 0,12% de queda. Xangai e todos os outros índices relacionados à China não funcionam até semana que vem. Nós temos essa semana toda de feriado lá na China, inclusive um ponto de atenção para as autoridades de saúde que temem que esse feriado, essa grande leva de pessoas que saem das grandes capitais, dos grandes centros industriais e vão visitar as suas famílias, aumente, claro, a disseminação da Covid-19. Desde dezembro, a China vem diminuindo essas medidas de restrição que antes eram muito punitivas, que eram muito duras e agora estão sendo retiradas aí praticamente como um band-aid. Você puxa tudo de uma vez para não sentir dor e agora a China arrancou praticamente todas essas medidas de restrição, essas medidas de contenção à Covid. Então foi uma retirada muito brusca, muito rápida, alguns economistas, algumas autoridades de saúde falando que foi rápida demais, mas claro, a gente vai ver os reflexos dessa semana de feriado já na próxima semana. A gente vai trazer tudo aqui para os investidores que estiverem nos acompanhando. Hang Seng finalmente voltou à operação depois do feriado, 2,37% para a principal bolsa de Hong Kong, para o principal índice acionário de Hong Kong. Depois de tanto tempo parado, parece que pegou um otimismo acumulado aí dos últimos dias, subiu 2,37%, subiu forte nesta manhã, durante esta madrugada, 2,37%, fechou a operação às 5 horas da manhã, para ter essa dimensão de como realmente o
continente asiático funciona em outro fuso horário. Enquanto vocês estão dormindo, tem gente operando Ásia, tem gente operando Hang Seng, Nikkei e os índices da China. Taiwan também voltou às operações, mas, claro, Taiwan não voltou às operações. Quem voltou foi a Coreia ontem, então KOSPI oscilando positivamente 1,60%, ganhando 1,60% de valor. A bolsa na Coreia, em Taiwan, está acompanhando o mercado chinês, não está funcionando. Então, o Taiwan não funciona e todos os índices da China também não funcionam. Para a Europa, nós tivemos aqui um dia de certa estabilidade. Parece que a Europa não saiu muito do lugar durante esses últimos 5 dias. DAX, nós tivemos até indicadores positivos para a DAX em questão de trabalho, nós tivemos indicadores industriais para a zona do euro que foram bem positivos, mas a Europa está em certa estabilidade enquanto o restante do planeta faz seus movimentos. Claro, ganhou muito valor no começo do ano, o euro se valorizou bastante agora essa semana, com alguns indicativos, inclusive, de diretores do Banco Central Europeu, dizendo que podem esticar ainda mais esse ciclo de aumento de juros. Os investidores europeus e quem está investindo ao redor do planeta em Europa estão um pouco acomodados e um pouco receosos, não mexendo muito no capital que está por lá. Então nós temos aqui DAX, principal índice acionário da Europa, na Alemanha, 0,34% de alta, 0,19% para FTSE 100, que é o índice do Reino Unido, CAC 40, 0,77% de alta e o índice Eurostock 0,63% de alta. Todos os principais índices com um sinal positivo, mas com ganhos ali próximos de 0,5, 0,4, 0,3, não muito relevante. Se nós pegarmos aí, depois eu vou pegar esse dado certinho e trazer aqui no nosso programa, o agregado da semana, a gente não saiu muito do lugar com os principais índices da Europa. Já para os Estados Unidos, nós tínhamos um começo aqui de pregão bem animado, nós vimos aqui Nasdaq subindo bastante durante a manhã como um todo, agora deu uma estabilizada. Nós tivemos, claro, dados do PIB norte-americano para dezembro e, claro, para o ano como um todo, nós tivemos dados de pedidos de seguro-desemprego e também balanço operal de Tesla do Elon Musk. Ela sim está animando bastante os investidores, mas parece que o PIB e os dados de seguro-desemprego não foram tão animadores. Nós tivemos um crescimento do PIB em dezembro de 2,9% no quarto trimestre, na verdade, agregando dezembro, novembro e outubro, nós tivemos 2,9% de crescimento. O produto interno bruto real dos Estados Unidos registrou uma alta de 2,9% nesse quarto trimestre, claro, até um pouco acima das projeções do mercado. Inclusive, as estimativas eram de 2,6%. Então, a estimativa do mercado era 2,6%. O mercado, inclusive, ficou bem receoso por conta dos indicativos da última divulgação do livro bege, que serve, claro, como material de discussão para os dirigentes ali do FONC, do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. Ficaram receosos sobre até que ponto os juros altos nos Estados Unidos, esse aumento consecutivo de juros desde o ano passado, poderia, claro, afetar a economia e gerar um desaceleramento e até uma recessão. O PIB do quarto trimestre veio acima das expectativas, então animou um pouco o mercado. O que não animou nada o mercado foram os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que vieram aqui, tiveram uma queda para 186 mil. Por que uma queda nos pedidos de seguro-desemprego é tão prejudicial e desanima alguns investidores? Claro, o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito fortalecido, muito forte. O Fed não está conseguindo controlar e, claro, um dos grandes problemas nos Estados Unidos neste momento, claro, globalmente, é a inflação. Quanto mais gente empregada, quanto mais os salários começarem a subir por pressão do mercado, mais as pessoas podem consumir e isso pode levar à inflação, principalmente o núcleo, para cima. Isso ainda preocupa os dirigentes do Fed, inclusive do FONC, que decide ali a política monetária para os Estados Unidos. Isso ainda preocupa. A expectativa era de 205 mil solicitações e nós tivemos 186 mil. Então a gente esperava que crescesse de um mês para o outro, mas parece que caíram esses pedidos iniciais de seguro-desemprego. Isso não animou o mercado, desanimou um pouquinho. O que a gente estava ganhando de valor no início da manhã começou a recuar e agora a Dow Jones operando em negativo. Pouco negativo, é verdade, mas com sinal negativo, 0,03% de queda. Estava em positivo nesta manhã. S&P 500 também
oscilando pouco em patamar de estabilidade, 0,28% de alta, e Nasdaq, que é quem ganha um pouquinho mais de valor, 0,62% de alta para a Nasdaq, ganhando um pouquinho mais, mas ainda abaixo do 1%, sem uma grande movimentação para o índice que abriga as principais companhias de tecnologia lá dos Estados Unidos. E falando em tecnologia, nós tivemos os dados divulgados para a Tesla de Elon Musk. Os dados vieram acima do projetado pelo mercado. Nós tivemos um lucro de 3 bilhões 687 milhões de dólares nesse quarto trimestre. As expectativas estavam abaixo disso, o resultado surpreendeu o mercado, e o que mais preocupava era, claro, que a diminuição no preço negociado por esses automóveis, pelos produtos da Tesla, fosse afetar negativamente a geração de receita e o lucro. Inclusive, os analistas eles revisaram para baixo as expectativas para o quarto trimestre. Não aconteceu, a gente conseguiu manter uma geração de receita bem interessante aqui para a Tesla. No entanto, o que preocupa agora é a diminuição na margem. Nós temos 25% de margem negociada para os automóveis de margem automotiva. Para ser mais exato, 25,9% nesse quarto trimestre. É uma queda de 4,7 ponto percentual. Então a margem reduziu, claro, é um movimento natural, já que você está abaixando os seus preços, mas essa queda nos preços pode beneficiar a companhia já nesse começo de ano. É o que projeta o mercado, é o que projetam os analistas agora que olharam mais especificamente os números. Isso animou bastante o mercado, 8,41% de alta neste momento para as ações da Tesla. Lembrando, a Tesla sofreu bastante no ano passado, perdeu muito daquele valor conquistado na pandemia, mas agora sobe bastante, 8,45%. Volume interessante negociado para a Tesla. Claro, deixe nos comentários. Gosta da companhia? Investiria na companhia? Já investe? Se não investe, claro, Avenue é patrocinadora aqui da BBC News, nossa grande parceira. Quer investir em algumas companhias do exterior? Aproveitar esse momento de divulgação de resultados para se posicionar ali no mercado norte-americano. Mercado norte-americano que está perdendo um pouquinho de valor nesses últimos meses. Então, não sei, você que decide se é uma boa oportunidade, mas claro, lembre da Avenue, que é a nossa grande parceira, está sempre aqui conosco, inclusive Guilherme Zanin e o William Castro Alves estão todas as semanas conversando conosco sobre o mercado internacional. Mas falando mais aqui perto, para quem já investe, eu sei que você que está aí assistindo esse programa já investe na B3, se não investe, claro, invista, porque a renda variável no Brasil está aqui em um dia bem interessante. Nós mantivemos esse patamar de estabilidade. Perdemos os 114 mil pontos, agora 113.773, mas nos últimos 2 dias conseguimos galgar algumas posições bem interessantes para o mercado brasileiro. Saímos do 112, atingimos novamente os 113 mil e ontem fechamos acima dos 114 mil pontos. Então, patamar interessante para a Bolsa de Valores. Hoje perde um pouquinho, 0,43%. Principais movimentações. O que está movimentando esse nosso Ibovespa? Quem está puxando para baixo? Petrobras. Nós tivemos a eleição de João Paulo Prats, a aprovação de João Paulo Prats para dirigir a companhia, novo presidente. Ainda tem algumas burocracias a serem seguidas, mas já está quase encaminhado, 90% encaminhada essa posse de João Paulo Prats para a presidência da Petrobras. Então, Petri 4 em volume negociado está bem relevante, 2,56% de queda, e como tem boa participação no nosso índice acionário, está levando aqui o Ibovespa para baixo, disputando um pouco nesse cabo de força com o Vale, que na outra ponta puxa para cima, 1,26% de alta para as ações de Vale 3. Outros destaques negativos. Itaú, Itube 4, 0,98%. VEG, que nos últimos dias se destacou bem positivamente, depois inclusive de um relatório do Bradesco BBI indicando compra para o setor industrial aqui no Brasil. VEG teve bom desempenho, agora recua um pouquinho, 2,14% de variação negativa. Nós temos Bradesco, novamente, um dos maiores credores de Americanas, está envolvido nesses imbrólios entre os bancos e a companhia que pediu recentemente recuperação judicial, 0,07% de queda para os ativos de Bradesco, BBDC4. Nós temos várias ações aqui listadas, mas BBDC4 está com um volume bem interessante, 0,07%, mas negociando aqui mais de quase 170 milhões de reais. Se eu trouxer aqui novamente o nosso mapa dividido por volume, nós também temos Ambev com uma variação negativa, Suzano novamente em patamar negativo. Se nós trouxemos aqui
os dados do ativo, no ano já soma 4,77% de oscilação negativa. Então, o ativo que era ali porto seguro de muitos investidores que queriam dolarizar os seus investimentos, neste comecinho de 2023, está perdendo 4,77% de valor. Na outra ponta, quem que ganha valor e quem puxa o nosso Ibovespa para cima? Nós temos Vale, como eu bem mencionava, Banco do Brasil, de novo em patamar positivo, tem bastante gente animada com o Banco do Brasil. Claro, o volume pode estar saindo das outras instituições financeiras que são mais sensíveis a Americanas e vindo aqui para o principal banco estatal. No entanto, ainda é uma volatilidade bem interessante, um aumento bem interessante no market cap da companhia, 17,54% de valorização anual, ou seja, desde o começo de 2023, agora a gente está no dia 26 de janeiro, então nos aproximando aqui do final do mês, 17,54% de alta, cotado a R$ 40,82. Nós temos também PetroRio que anunciou finalmente, fato que era muito aguardado pelos investidores e pelos analistas, todo mundo que acompanhava a PetroRio falava que um grande trigger ali de valorização para a companhia era a aquisição dos campos de Albacora. Então hoje foi efetivado pela companhia, anunciou a efetivação da compra da Petrobras, um ativo que era da Petrobras e que foi vendido agora para a PetroRio dos campos de Albacora. Então, notícia positiva para a PetroRio, hoje sobe, mas essa subida aqui também vem acompanhando o restante do mercado neste início de ano, 14,57% de alta para a PetroRio. Nós viemos aqui, vou inclusive abrir o gráfico de PetroRio para trazer algumas informações bem interessantes. Vamos lá para o começo de 2022, o ativo aqui na região dos R$17, R$18, agora R$42, então foi um baita ano esse 2022 para a PetroRio e continua subindo mais de 14% de alta nesse início de 2023. Claro, pode ser um ativo que ao longo do ano ele perca um pouco de força, mas com petróleo aumentando o valor, com uma perspectiva de reabertura na China e com essas aquisições que agora serão incorporadas ao resultado da companhia, tem muito analista bem positivista aqui, bem otimista com o ativo de PetroRio, indicando preço-alvo aqui aos R$45. Já vi alguns relatórios indicando R$45 para PetroRio, ativo bem interessante, uma Junior Oil que captou parte desses campos que foram desinvestidos pela Petrobras. A Petrobras estava com muito campo. Hoje ela foca totalmente ali, a maior parte da sua exploração no pré-sal, então aqueles campos que antes eram boa fonte de renda para a companhia, hoje não fazem tanto sentido, elas podem vender para outras companhias menores. Isso aconteceu com o PetroRio, como eu mencionava, com o 3R Petróleo, que é outro ativo aqui do segmento que ganhou bastante valor neste início de ano, e também com PetroRecôncavo. O Eneva também pegou alguns campos, então nós temos um segmento de petróleo novo aos acionistas, porque a Petrobras dominava esse campo há pouco tempo atrás, e agora que essas companhias elas vão adquirindo esses ativos e ganhando bastante valor nesse processo. Eu estava aglomerando a nossa variação aqui por ativo, por volume de negociação, mas se eu abrir o Ibov, se a tecnologia me permitir, claro, o Ibov por variação, por maior nível de variação, a gente pode ver que tem alguns movimentos bem interessantes aqui, inclusive, e agrupar aqui por variação. Nós temos um Ibov mais negativo do que positivo, mas algumas ações se destacando no lado positivo. EZTEC, 3,07%. CSN, Siderurgia Nacional, novamente em patamar positivo, vem se destacando bastante nesse início de ano. 24% no agregado de janeiro de 2023, então o CSN ganhou bastante valor, muito apoiado, claro, na revisão de alguns preços para as commodities, para os seus produtos e também com essa tese de reabertura em alguns países que hoje são afetados ali que eram afetados, claro, até o final do ano passado, por medidas de contenção à Covid. Os Minas também, 2,90% de alta para os Minas. CVC ganhando um pouquinho de valor, mas no ano, vamos abrir aqui, 6,24% de alta. Tem dias muito positivos, dias muito negativos. CVC novamente figurando entre as maiores altas. Engie, PetroRio, como eu mencionava, Gerdau e nós temos aqui, Bradespar também em patamar positivo. A galera de commodities e de siderurgia e mineração aqui está se dando bem no dia de hoje. Quem está se dando mal? Petrobras, maior queda do dia, 2,89%. Nós tivemos o anúncio de Jean Paul Prats como o novo presidente da companhia. Falta algumas efetivações, mas claro, vai assumir
uma das maiores estatais do país. Isso pode estar pesando ou não aqui para esse dia negativo para a Petrobras. Nós temos Natura também 2,96%, Localweb 2,40%, Semig 2,22%, Fleury 2% de queda, Apvida novamente entre as maiores quedas 2,18%, e também eu chamaria a atenção para a Raízen, que perde Raízen e São Martinho, que perdem um pouco mais de 1%. Se nós viermos aqui para o nosso dólar futuro subindo um pouquinho, 0,14%, depois de fechar no menor patamar no pregão de ontem, desde dezembro. Ou seja, desde dezembro nós não vimos o dólar aqui próximo dos R$ 5,00. R$ 5,5088. Então, o dólar futuro aqui negociado bem abaixo do que nós vimos no começo do ano. Seguidos pregões de queda, a moeda americana sofreu bastante neste início de ano. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas na volta eu trago mais algumas informações que estão movimentando o mercado e, claro, notícias sobre o mercado de criptoativos. Gosto de Bitcoin? Depois do intervalo eu vou trazer aqui o panorama para esses criptoativos, o que está mexendo com esse mercado, mas é só depois, claro, do nosso intervalo comercial. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Trazendo agora a informação completa, eu mencionava essa aquisição, essa efetivação da aquisição que era muito esperada pelos investidores do campo de Albacora Leste, dos campos de Albacora Leste. Nós temos aqui a informação de que, foi noticiada nesta quinta-feira pela PetroRio, da conclusão da aquisição de 90%, ou seja, 90% da participação na operação do campo de Albacora Leste. O ativo pertencia à Petrobras. Segundo fato relevante, o pagamento de 1 bilhão e 658 milhões de dólares pela PetroRio foi efetuado hoje depois do pagamento de 293 milhões feito no dia da assinatura do contrato lá em 2022, em abril de 2022. Então, informação bem relevante e bem interessante. Agora, a grande preocupação dos acionistas de PetroRio é se vai conseguir, claro, melhorar o rendimento desses campos e concluir o pagamento dessa alavancagem que vai ter que fazer para claro, concluir e não se afogar nas dívidas. Então, momento complicado, vai se alavancar, mas claro, as operações se consolidadas, se otimizadas, podem pagar essa alavancagem operacional, como a gente menciona aqui normalmente no mercado. Então, você está confiante para a PetroRio, já subiu mais de 100% desde o ano passado. É acionista da empresa, gosta da companhia, está esperando uma oportunidade para entrar nesse ativo ou acha que o bonde já passou? Aproveita aqui o nosso chat para deixar os seus comentários. Inclusive, vou deixar um alô para todo mundo que está nos acompanhando neste momento. A Silvia está por aqui, a Vida de Nina, que sempre pede para eu falar de Americanas. Daqui a pouco, já abri inclusive o mapa, então Vida de Nina, daqui a pouco tem Americanas e novamente um imbróglio envolvendo Americanas. Regis Andrade também está por aqui, sempre assistindo a nossa programação. O Joker, que sempre tem algumas provocações aqui para o nosso chat também, seja muito bem-vindo à programação da BMC News.
Nós temos também o Scorpion também por aqui, o MPK pedindo like. Deixem o like na nossa programação, o que vocês estão esperando? Nós estamos com poucos likes, hein, gente? Para quem está assistindo, a gente tem bastante gente aproveitando esse conteúdo, não deixando um joinha aqui, claro. É um gesto simples, mas é um gesto de coração e que apoia muito o nosso trabalho, que faz a gente ficar bem feliz no final do dia, pelo número de likes e, claro, pelo impulsionamento que o YouTube acaba dando para o nosso conteúdo. Então, se você gosta desse conteúdo sobre mercado financeiro, deixa o like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, porque assim você tem acesso a tudo que nós produzimos. Na BMC News tem uma equipe inteira dedicada a produzir conteúdo que gera valor sobre o mercado financeiro. Sobre a Americanas, eu mencionava que tinha mais um novo imbróglio. Lembra que aqueles processos envolvendo primeiro o BTG, depois alguns outros bancos para bloqueios do patrimônio de Americanas, eles foram bloqueados, eles foram encerrados e o BTG entrou com um novo pedido lá no Superior Tribunal de Justiça para bloquear R$1 bilhão, R$1 bilhão e 200 milhões de reais que a Americanas tinha em posse do banco. E agora o Superior Tribunal de Justiça aprovou esse novo bloqueio. Então, bens de Americanas novamente bloqueados pela Justiça. Claro, não sabemos quanto vai durar. A Americanas vai entrar com recurso, vai virar aquela guerra judicial que nós sempre noticiamos por aqui, mas é informação bem relevante sobre o ativo. Falando sobre Americanas, 8,51% de alta para Americanas, 89% de queda no agregado anual. O ativo aqui negociando acima de R$1, do patamar de R$1, R$1,02, 102. Você que está aí na lojinha de R$1, compraria ação de Americanas? Eu gostaria de saber no nosso chat. Quem falou que não tinha mais nada para vender de R$1 aqui no Brasil, que a lojinha de R$1 tinha sido extinta, acabada? Nós temos, claro, ações de Americanas, R$1,02 e, claro, outras ações que nós temos espalhadas aqui na nossa Bolsa de Valores, que vira e mexe tem que fazer um grupamento, tem que juntar a ação para ficar um pouco aí acima de R$1. O interessante é que essa volatilidade aqui para o ativo de Americanas, ela vem aparecendo a severos dias. Até apesar ali de algumas notícias, nós tivemos hoje o bloqueio dos bens de Americanas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ. Notícia negativa para a companhia, mas o ativo ainda subindo 8,51%. Como a gente mencionava com o Marcos Saravalli na semana passada, a partir do momento que deixa todos os índices que integrava no mercado brasileiro, o ativo passa a ser muito mais especulativo do que fundamentado. Pouca gente vai falar, não, tem muito fundamento, a operação da Americanas, quanto está dando de lucro, quanto está gerando de caixa. A gente sempre vai se perguntar quando vai sair da RJ se está cumprindo com essas obrigações para sair da recuperação judicial. Muitos fundos não podem mais investir em Americanas quando está em recuperação judicial, muitos fundos preferem não investir neste ativo a partir do momento que deixa os principais índices do mercado financeiro brasileiro. Então vira um ativo aqui bem especulativo que vira e mexe vai ter um movimento bem interessante. Oi, inclusive, vem subindo bastante nesse início de 2023 e nem a companhia sabe explicar o porquê. Então, é um movimento que ele se espalha para companhias que estão ou estavam em recuperação judicial, que não tem muitos fundamentos ali para grandes fundos, grandes investidores institucionais apostarem nesses projetos, mas, claro, a gente sempre vai ver agora umas oscilações bem diferenciadas por ativo de Americanas. No restante aqui, no nosso segmento, nós temos Via com 1,22% de valorização, a Laed 0,53%, inclusive a Laed indicou que tem, claro, valores a receber de Americanas. Ela afirmou aí que tem, não sei se tem o valor exato, a companhia não identificou, mas ela está ciente da operação de distribuição e varejo digital e possui os créditos a receber da varejista. A resposta vem referente a uma matéria do valor econômico. Então, saiu essa matéria ontem no valor econômico, indicando a possibilidade de a Laed ter, claro, valores a receber de Americanas. A companhia afirmou que tem e, claro, aqui o ativo respondendo o mercado. Em patamar de estabilidade não afetou muito a companhia, 0,53% de alta. CEAB3, 0,68% de alta. Loja Renner, 0,32%. Esses ativos de varejo de vestuário não saindo muito do lugar no dia de hoje. Nós também temos Natura no patamar negativo, 2,58%. Grupo Soma, 1,97%. Alpargatas também caindo. O ano não tá bom para Alpargatas, né?
11% de queda para o ativo de Alpa 4. Então, não está muito interessante esse começo de 2023 para Alpargatas e para os seus acionistas. Alpa 4 caindo 11,80% no ano e Alpa 3, 3,53%. Pets, nós temos 0,93% de queda, mas no ano soma 2,08% de alta. E também Guararapes, Lojas Marisa e Arezzo também em patamar negativo, mas muito mais próximos da estabilidade. Para os nossos criptoativos que eu mencionava aqui, traria aqui durante o nosso programa, nós temos um dia bem negativo, claro, acompanhando esse desânimo que nós tivemos depois do meio do dia aqui para o mercado norte-americano, inclusive trazendo aqui as principais variações. Nós temos Dow Jones praticamente cravado no mesmo lugar, 0,07% de queda, S&P 500 0,31% e Nasdaq 0,67% de alta. O dia não está tão animado lá nos Estados Unidos, o que era esperado para dia de divulgação de uma agenda econômica bem lotada, bem cheia lá para a economia norte-americana. Então os ativos praticamente não saem do lugar. Os principais, nós temos aqui o Bitcoin com 0,34% de baixa, de queda, não é relevante para o Bitcoin. O Bitcoin no ano já soma um valor bem interessante aqui de variação. Se eu conseguir trazer aqui, se a tecnologia novamente me permitir trazer os dados de Bitcoin, eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor do que eu estou falando, mas claro, ele sumiu do meu mapa, eu não vou conseguir abrir de novo. Apareceu por aqui, ó. O Bitcoin no ano ele soma quase 40% de alta, então essa queda de 0,4 não é muito relevante se nós compararmos aí ao valor inicial deste 2023. Ethereum também em patamar negativo, mas pouco negativo, 1,21%, não é lá uma grande variação negativa para o ativo de Ethereum, que é o segundo maior do mercado de criptoativos, 33,41% de alta neste ano. Abaixo do Bitcoin, cerca de 7 pontos percentuais abaixo da principal criptomoeda, o que explica, claro, essa perda de valor proporcional ao Bitcoin. Nós tivemos severos dias em que Bitcoin caía, mas Ethereum caía mais, ou Bitcoin subiu um pouquinho e Ethereum não conseguia subir tanto quanto a principal moeda do mercado. Para o restante, nós temos SNX com 4,26% de variação negativa, 2,42% de perda para FTT, o token de governança da FTX, Decentraland, Mana, que é um ativo mais voltado ao metaverso, 2,80% de queda, e XRP Ripple caindo 1,96%. Do outro lado do nosso mapa, do lado verdinho aqui da força, nós temos a AVE, ou AVE, tem muita gente que pronuncia dessas duas maneiras aí no mercado, 1,97% de alta, é a maior alta, pelo menos para os criptoativos que nós acompanhamos por aqui. WTC, 1,46% de alta, e ADA Cardano, que inclusive tem uma atualização bem importante a ser efetivada nesse começo de ano, nesse primeiro trimestre. Então acompanharemos tanto o ADA Cardano quanto Ethereum, que atualizarão as suas blockchains, as suas redes neste começo de 2023. Eu vou ficando por aqui, uma última atualização aqui no nosso mercado, só para não sair do programa de mãos vazias. Nós temos o Ibov oscilando 0,41% de forma negativa. Não saiu muito do lugar. Os juros, para quem estava perguntando dos juros, eu sei que sempre tem gente aí perguntando sobre o patamar dos DIs. Então, juros ganhando um pouquinho de valor, mas depois de ontem nós tivemos uma correção bem no finalzinho do dia. Nós estávamos com 12,90, 12,80 aqui para os juros de 10 anos, para os DIs de 2033, e agora acima dos 13, 13,1. Então, o DI um pouquinho estressado, mais estressado do que ontem, mas sem altas muito significativas. Então, o mercado não reagindo muito a essa cotação dos juros negociados aqui para o Brasil. No dólar futuro, 0,29% de alta, R$ 5,94, 5,094. Então, patamar interessante para o dólar também. Eu vou ficando por aqui. Logo em seguida, depois do nosso intervalo comercial, nós temos BMC Market chegando na área. Felipe Nascimento, Alexandre Cabral e Alan Gani estarão aqui na nossa bancada, prontos para discutir os principais assuntos. E hoje nós temos PIB norte-americano, nós temos pedidos de seguro-desemprego, tem bastante coisa para comentar, tanto aqui para o Brasil quanto para a economia internacional. Então fiquem aí, não saiam depois do intervalo. BMC Market. Um abraço, tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.